Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. No primeiro momento, eu quero cumprimentar os meus pares pelo desempenho do mês de julho. Foi a Câmara mais produtiva. Entre o que foi distribuído no mês e o que foi julgado, em alguns casos, chegou a mais de 100%. Em média, né? 100%. Eu consulto eminentes pares se há alguma observação a ser feita quanto à ata da sessão pretérita. Não havendo, portanto, ela está aprovada. Eu quero comunicar aos eminentes pares, Procuradoria de Justiça, eminentes advogados aqui presentes, que todos os processos da relatoria ou da revisão da doutora Wandimara estão adiados por uma sessão em razão da ausência justificada. Ela encontra-se de licença. Então, todos aqueles processos em que ela vir a figurar como relatora e revisora, porque a doutora, aqui presente no plenário, pediu a preferência dos 57 da pauta, cuja relatora é a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que está presente, porém, a revisora está ausente. A ausência é justificada. Então, este processo está adiado por uma sessão. Então, na próxima terça-feira, ele será julgado, já está em pauta, né? Ele não está sendo retirado, ele está se mantendo na pauta. Tá? Então, todos os processos... Cadê os processos da doutora Wandimara para anunciar? Então, são 35 da pauta, o número 1 da pauta geral, o número 3 da pauta geral, 4, o número 11, o número 42, 43, 48, 52, 53, 21, 22, 25 da pauta, todos esses em que a doutora Wandimara Zanolo ou é relatora ou é revisora, portanto, estão adiados. Ainda o de número 2 da pauta geral, de 6 da pauta geral, o 7, o 10, o 12, o 13, o 14, o 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 31, 32, 34, 37, 44, 46, 55, 56, todos adiados, como havia dito a Lures. Desembargador Sebastião, é uma satisfação tê-lo aqui conosco nesta tarde de inverno, mais verão, né? Para podermos julgar os processos em pauta. Eu estou colocando em mesa o 15 da pauta da minha relatoria, é um recurso de apelação 18.720/2015, comarca Alta Floresta, tendo como recorrente o município anunciado daquela comarca e o apelado é Carlos Ronei Pereira Damasceno. É uma ação de obrigação de fazer assistência de saúde liminar deferida, pedido procedente sem reexame. O parecer é pelo parcial provimento. Fica mantido, senhor. Eu vou colocar, desembargador, uma posição já tomada aqui na Câmara a respeito do tema em pauta.
saúde, obrigação de fazer, preliminar de legitimidade passiva, que é suscitada sempre pelo município. Nós estamos rejeitando. O senhor rejeita? Porque se trata de uma responsabilidade solidária dos entes federativos. O procedimento cirúrgico, dever funcional, aplicação da regra do artigo 196 da CRF, necessidade comprovada, multa diária em caso de descumprimento, possibilidade de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Aqui é o único ponto que realmente nós fazemos a correção, que não é factível com a emenda, exatamente, a incidência dos honorários em prol da Defensoria Pública. Então, nessa parte que justamente é que se está dando provimento parcial. Então, não havendo divergência, a proclamação do resultado. Por votação unânime, proveu, em parte, o recurso nos termos do voto do relator. Esse, portanto, é o número 15. O 27 da pauta também é um procedimento, obrigação de fazer, procedimento cirúrgico, é uma apelação cujo apelante é o Estado de Mato Grosso e a apelada é Ana Rosa Eustácio da Cruz. Neste caso aqui, o parecer é pelo provimento. Na verdade, era uma ação de cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de antecipação tutela, a neoplasia do colo uterino, pedido para a realização do procedimento cirúrgico, denominado ureterolitriosia, mais implante de catéter duplo, deferida a antecipação tutela, julgada procedente, pedido e ratificada a liminar. Neste caso, eu estou desprovendo o recurso para manter a sentença objulgada, fazendo grafar na parte introdutória da emenda, que é procedimento cirúrgico, arbitramento de multa combinatória em face da Fazenda Pública, possibilidade, substituição do meio coercitivo, bloqueio online, medida excepcional e recurso desprovido. Não há. Nesse caso, não se trata de Defensoria Pública. Então, 27. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Em mesa, o 28, na sequência, também é uma matéria semelhante, só que é da comarca de Pedra Preta, o apelante é o Estado de Mato Grosso, o apelado é o Ministério Público. Aqui também o parecer, exemplo do anterior, é pelo provimento, mantido o parecer. É uma obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, fornecimento de cirurgia de catarata. Idoso, visão comprometida, deferida liminar, realizar a cirurgia no prazo de 30 dias sob pena de multa diária. Julgada procedente, confirmada a liminar, reforma da sentença é a pretensão do recorrente. Nesse caso aqui, a substituição também do meio de coercitivo bloqueio online é uma medida excepcional. Eu estou mantendo, portanto, em totum, o ato sentencial que é objeto de inconformismo neste recurso. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. O 38 da pauta. Este é um reexame necessário com apelação da comarca de Nova Canaã do Norte, interessado pelo Estado de Mato Grosso e o Ministério Público pelado, interessado naquele município. É uma ação de obrigação de fazer, com pedido dela específica. A autora necessita de medicamento, losartan e sertalina, e foi julgada procedente. A sentença comporta retificação apenas quanto à fixação das extraente, quanto ao deferimento da medida liminar, cabendo a exclusão da decisão. Procurador Dr. Luiz Eduardo Jacó. Mantido o parecer. O recurso de apelo eu estou desprovendo e, em sede de reexame necessário, eu estou dando parcial provimento. Aqui volta a baila, desembargador Sebastião e desembargadora Maria Aparecida, a questão da defensoria, dos honorários. É nessa parte que está sendo dado o provimento para excluir, em razão, como já foi bem posto, pela emenda constitucional 80 de 2014. Por votação unânime, deixa eu ver se há preliminar. Não.
desproveu o recurso voluntário e retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. 39 da pauta, ainda da minha relatoria. É um reexame necessário somente cuja interessada é Maria Rita de Moura, Figueiredo, e Instituto de Assistência de Saúde do Servidor do Estado de Mato Grosso, e Hospital de Medicina Especializada também, Santa Rosa. O parecer é pela ratificação da sentença sobre reexame. Não há aquela questão, aquela discussão sobre os honorários do defensor público, portanto, na esteira do parecer, eu estou ratificando a sentença. A unanimidade ratificou a sentença sobre reexame nos termos do voto do relator. 40 da pauta, apelação e reexame necessário com o recurso de voluntário da comarca de Sinop. Município, o apelante é o município de Sinop, o apelado é Marlise, e também o Estado de Mato Grosso está na figura no polo passivo desse recurso. É uma ação de obrigação de fazer. No caso, o parecer negando seguimento liminar ao recurso para confirmar-se a sentença reexaminada, consequentemente provendo o recurso voluntário. É o que é o parecer escrito que está sendo confirmado pelo doutor Procurador de Justiça em plenário. Alguma objeção? Apenas eu estou dando aqui, diferentemente do parecer, eu estou dando provimento ao tema preliminar de legitimidade passiva, aquela mesma em que o município argumenta em não ser parte legítima, que eu estou rejeitando. Tem aqui no bojo a questão dos honorários da Defensoria Pública, então por isso que eu estou dando parcial provimento ao apelo e, consequentemente, retificando em parte a sentença. A unanimidade rejeitou a preliminar e, no mérito do apelo, deu parcial provimento, retificada em parte a sentença nos termos do voto do relator. 41, mesmo tema. É um reexame necessário com apelação com marca Tangará da Serra, interessado apelando no município de Tangará da Serra, interessado JC representado por sua mãe Maria do Socorro. É um reexame necessário de sentença com recurso voluntário, numa ação de obrigação de fazer, cumprimento de direito fundamental com pedido de antecipação de tutela específica. Criança, adolescente, portador de alteração negativa em seu comportamento. Prescrição médica, tratamento de neurologista e psiquiatria infantil. Ausência de condições financeiras. A liminar foi deferida e ratificado, e é contra esse ato que surge o município de Tangará da Serra. O parecer é pelo improvimento do recurso e em reexame de sentença para ratificação da mesma. Mantido o parecer escrito, eu estou, eminentes pares, nessa mesma esteira, aquela mesma matéria. Nesse caso, há também uma preliminar de legitimidade passiva que está sendo rejeitada, que o município sempre sustenta a tese, e no que diz respeito o recurso, eu estou, por consequente, estou desprovendo o recurso, porque a matéria foi ventilada no juízo de base, e estou ratificando a sentença. Então, a unanimidade desproveu o recurso voluntário e ratificou a sentença nos termos do voto do relator. 45 da pauta. Reexame necessário com apelação comarca Alta Floresta, município de Alta Floresta e Luzia de Oliveira, Mencarde. Também aqui é portador de doença vascular, teve seus membros inferiores amputados, necessitando de próteses mecânicas. Enfim, a sentença acolheu o pedido da autora. E o parecer do Ministério Público é pelo provimento, é o que consta aqui da síntese. É afastamento da condenação no horário advocatício. Certo. A Defensoria Pública, né? Isso. Então, provento nesse sentido. Então. Para afastar a condenação no horário advocatício para a Defensoria Pública. Certo. E a multa combinatória diária. Isso. Eu estou, então, ratificado o parecer. A proclamação do resultado, a unanimidade proveu, em parte, o recurso voluntário
e retificou parcialmente a sentença, nos termos do voto do relator. 47 da pauta. Apelação com exame necessário à mesma matéria, eminentes pares. Dessa feita, é o município de Sorriso e o interessado é Teobaldo. Aqui é o parecer é pelo provimento parcial do apelo para afastar a combinação da multa diária diante da possibilidade de substituição por bloqueio de valores. Mantido o parecer e retificada a sentença, né? Eu estou dando parcial provimento apenas para afastar os honorários advocatícios da Defensoria Pública e, consequentemente, em sede de reexame, eu estou retificando em parte. Todos de acordo? Rejeitou a unanimidade a preliminar e, no mérito do recurso voluntário, deu parcial provimento, retificada em parte a sentença nos termos do voto do relator. 49 da pauta, ainda a mesma matéria, que é o grupo reexame necessário como recurso de apelação, comarca de Sinop, município de Sinop, Antônio Rodrigo dos Santos interessado. É um exame, apelação, moção de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, idoso, portador de Alzheimer e Parkinson, prescrição médica, fisioterapia, motor e medicamentos, ausência de condições financeiras, eliminar parcialmente ferida, saúde, direito de todos, ação julgada procedente. O parecer é pelo provimento parcial do apelo para afastar a condenação dos honorários advocatícios da Defensoria Pública. Mantido. E no que diz respeito ao reexame, que seja retificado em parte. Mantido o parecer, é nessa esteira, eminentes pares, que eu estou aqui a propor a minuta de voto. Estou afastando, obviamente, os honorários do advocatício, por isso estou votando pelo provimento parcial, e retificando em parte a sentença. Por votação unânime, rejeitou a... Perdão, não há preliminar. Repito, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo e retificou em parte a sentença, nos termos do voto do relator. Concluindo esse grupo, ainda não, penúltimo, de reexame necessário com apelação, com o Marco Tangará da Serra, interessado no município de Tangará da Serra, os 50 na pauta. Interessado pelo Estado de Mato Grosso, Joaquim França Vasconcelos. É uma ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar, portador de tumor de próstata, prescrição médica, medicamentos, Zodalex, ausência de condição financeira, liminar definido, julgado procedente. O parecer é para afastar a multa diária mediante a possibilidade de bloqueio dos valores e retificar a sentença no ponto que se refere à multa diária, bem como para constar a obrigação de fornecimento prioritário do fármaco pela farmácia pública. Mantido o parecer. Eu estou desprovendo o recurso, rejeitando, obviamente, a preliminar de legitimidade passiva do ente público, que é o caso seria o município, e em sede de reexame necessário eu estou ratificando a sentença. Então, a unanimidade rejeitou a preliminar e desproveu o recurso voluntário e ratificou a sentença. Agora, enfim, é o 51 da pauta, que é o último desse grupo, que está um reexame necessário com apelação, com marca de Juara, interessado apelante do Estado de Mato Grosso, interessado apelado a Natanael Santos Canguço, município de Juara. É uma obrigação, saúde e realização de procedimento cirúrgico, pedido julgado parcialmente procedente. O parecer é pelo desprovimento da apelação e retificação em parte da sentença. Mantido o parecer, eu estou caminhando o voto no sentido de desprover o recurso voluntário e retificar parcialmente a sentença apenas do tópico da Defensoria Pública, dos honorários da Defensoria Pública. Sim, senhor. Então, 51 da pauta, anunciando, dando a proclamação do resultado. A unanimidade de votos desproveu o apelo e retificou em parte a
sentença nos termos do voto do relator. Portanto, esse é o grupo que nós tínhamos do direito à saúde para julgar nesta tarde. Vamos a outro grupo. O grupo agora é geral. Em mesa, um recurso de apelação 60.132 de 2015, comarca de Sorriso, perante o município de Sorriso, o Ministério Público é apelado. É a aplicação de medida protetiva proposta pelo MP em favor do menor Júlia Barros de Amorim. Disponibilização de vaga na educação infantil, período vespertino, na creche, mais próximo da residência, etc. Enfim, a sentença julgou-se procedente. O parecer é pelo não acolhimento das preliminares e no mérito é pelo provimento do apelo a fim de retificar a sentença. É o 26 em mesa. Retificar no que sentido? Deixa eu dar uma vez. Julgar improcedente o pedido. Para julgar improcedente o pedido. Opinou pela rejeição da preliminar e no mérito é pelo provimento do apelo. É creche, Vossa Excelência está considerando... Eu não conheço bem o processo, mas vou manter o parecer. Está aquela questão de creche, que Vossa Excelência disse que vai manter as decisões com a questão até mesmo coerente. É questão de fila, né? Com a liminar ela está passando na frente de outras crianças, né? Favorecendo a pelada em detrimento dos demais que têm a mesma necessidade e que estão numa fila aguardando, né? A verdade é que o fato processual e que é a base da arguição, inclusive da preliminar de perda do interesse superveniente, é que o município de Sorriso ele teria assinado um TAC, né, com o Ministério Público para implantar mais vagas nas escolas. Então, diante dessa situação factual, o apelante entende que houve perda do interesse superveniente e aí pleiteou com isso a extinção do processo. Eu estou rejeitando a preliminar, né? E no mérito, como é uma situação, aquela que nós já conversamos aqui, já está consumada, você vai alterar a situação de uma criança, então eu estou, nesse caso, desprovendo o recurso. Já. Então, a unanimidade rejeitou a preliminar e no mérito desproveu o recurso. Desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Em mesa, o 33 da pauta da minha relatoria. 33. É uma apelação 13.31.78.2013, Comarca Capital, Ministério Público e José Carlos Capella. É uma ação civil pública, agente de fiscalização estadual, omissão de irregularidades fiscais efetuadas pela empresa JT Comes, danos causados ao erário público, pedido de condenação nas sanções do artigo 12, 2, ou subsidiariamente o inciso 3 da Lei de Regência. A sentença julgou improcedente. O parecer é pelo provimento do recurso da apelação, a fim de condenar o José Carlos Capella nas penas das regras já mencionadas. Fica mantido o parecer. Mantido o parecer. Eu vou fazer contextualizar aos senhores que isso aqui é um recurso, portanto, de apelação civil, interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença prolatada pelo juiz da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca Cuiabá, que nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta contra o José Carlos Capella, julgou improcedentes os pedidos deduzidos da inicial. O requerente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a testemunha Paulo Heron Souza Carvalho,
Clóvis Vaz de Oliveira e Aloysio Pereira dos Santos confirmaram a existência das terceiras vias de notas fiscais da empresa JT Gomes, apreendidas na operação, que resultou na prisão em flagrante de Joazito Tavares Gomes, suposto proprietário da mencionada pessoa jurídica. Aduz que o recorrido, responsável pela equipe da Cefaz, não incluiu as terceiras vias no relatório fiscal e muito menos comunicou à autoridade superior o ocorrido, praticando assim conduta irregular com a atividade desenvolvida. Sustenta ainda o recorrido, descumprindo a ordem de serviço da Corregedoria, sustenta o recorrente que o recorrido, descumprindo a ordem de serviço número 065820/2011 da Corregedoria Fazendária, que determinava que fizesse o levantamento em profundidade na empresa JT Gomes, para apurar a sanidade tributária da pessoa jurídica. Procedeu apenas ao peneirão, entre aspas. Assevera que as omissões e disparidades constatadas no trabalho realizado pelo apelado foram devidamente apontados no relatório circunstanciado da FT Edna Negrini, que afirmou ter sido feito com fundamento nos mesmos documentos que o recorrido. Argumenta que, em vista da experiência do apelado, as irregularidades encontradas pela nota fiscal, pela fiscal Edna Negrini não configuram simples falhas, mas demonstra que não cumpriu seu dever de ofício. Afirma que a conduta do recorrido, caso não corrigida por outro servidor, causaria grande prejuízo ao fisco estadual. Por fim, assevera que a má-fé do apelado é incontrovérsia, esse é o recorrente, e, por isso, deve ser condenada às sanções previstas no inciso 1 e, subsidiariamente, do inciso 3 da Lei de Regência, tendo em vista ter incorrido nas condutas do artigo 10 e 11 da referida lei. A parte apelada apresentou as contrarrazões ao apelo de folhas, nas quais rebate os argumentos esposados na apelação. A Procuradoria de Justiça emite parecer opinando pelo provimento, né? Pelo provimento do apelo. As folhas, o apelado informa que a prolação de decisão do processo administrativo disciplinar instalado na Cefaz, que considerou legal sua conduta e sendo arquivado. Estado a manifestar o recorrente salienta a independência das instâncias judiciais e extrajudicial, administrativa, e ratifica as razões do recurso. Em vista, aí a desembargadora Maria Erotides enviou o processo à minha relatoria. É a síntese. Voto. Como visto, trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença prolatada pelo juiz da Vara Especializada da Ação Civil Pública em Ação Popular de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública de Probidade, proposta contra José, julgou improcedente. Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs essa ação contra o recorrido, alegando em síntese que o requerido praticou atos que atentaram contra os princípios da administração pública, causando dano ao erário, já que na função de fiscal do tributo estadual deixou de registrar a existência de terceiras vias de notas fiscais encontradas na empresa JT Gomes, não adotou as providências necessárias à apuração das irregularidades e também prestou informações falsas à autoridade fazendária sobre a irregularidade da mencionada pessoa jurídica. Ao analisar o pedido, o julgador singular assim decidiu, abre aspas, diante do exposto, julgo improcedente o pedido, por consequência, extinto a presente feito com julgamento mérito nos termos do artigo 1269, inciso 1 do Código de Processo Civil. Fechado. Contra essa decisão é que se insurge. Então, as razões alegando que, primeiro, a prova testemunhal confirma a existência de uma terceira via das notas fiscais apreendidas no depósito da empresa JT Gomes. 2. Recorrido não incluiu no seu relatório as terceiras vias e também não comunicou a irregularidade do seu superior hierárquico. Terceiro, o apelado agiu de má-fé, já que ocultou as fraudes praticadas pela empresa JT Gomes. Quarto, deixou de cumprir
a determinação recebida, pois não realizou o levantamento em profundidade, mas apenas peneirão, entre aspas, o que poderia ter causado grande prejuízo ao fisco estadual. Colhe-se dos autos que o ponto central deste recurso gira em torno de ter ou não ocorrido a prática do ato de improbidade pelo recorrido. Sabe-se que a lei de improbidade administrativa tem como papel principal coibir atos ilegais e lesivos ao ente patrimônio público e, no caso de transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência para que possa a administração pública cumprir a sua finalidade, que é o bem comum. Os incisos 1 e 2 do artigo 12 da Lei 8.429/92 facultam ao Estado a possibilidade de reaver o patrimônio lesado por intermédio do ressarcimento efetuado pelo infrator. Por vezes, caso haja ressarcimento ao patrimônio público, deverá estar presente todo o enriquecimento ou dano ocorrido pelo ato ímprobo, como acessório daquele lesado. É certo também que a lei de regência busca impedir ou dificultar toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública. Os recursos públicos e o controle maior sobre o dinheiro público constituem a finalidade da lei em comento. Por essa razão, para os seus efeitos, ficou estabelecido que a lesão ao patrimônio público por ação, omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro determinaria a sua responsabilização e o subsequente necessário e imprescindível ressarcimento do dano. Extrai dessa definição que o crime de improbidade administrativa ocorre quando o sujeito ativo, investido a função pública, seja ela qual for, temporária ou efetivamente, responsável pelo gerenciamento, destinação e aplicação de valores, bens e serviços de natureza pública, obtém os seguintes resultados. Primeiro, enriquecimento ilícito. Artigo 9º. Ou seja, atos que importem oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, mandato, função, emprego ou atividade. Segundo, lesão ao erário por ação, omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens, ainda que não receba direta ou indiretamente qualquer vantagem. Terceiro, a ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, ou seja, executar ato de improbidade em lei, deixar de executar ou retardar de ofício necessário para que alcance determinado resultado, fraude em concurso público, etc. No caso vertente, entendo que as provas constantes dos autos não são suficientes para a condenação do apelado em atos de improbidade administrativa, uma vez que inexiste o juízo de certeza sobre a ocorrência do ato ilícito apontado na inicial. Com efeito, ficou devidamente demonstrado no depoimento da testemunha Edna Negrini, fiscal de tributo responsável pela revisão do levantamento fiscal da empresa JT Gomes, que o pedido de análise não são os mesmos. O da revisão é mais amplo. Bem assim, os documentos tendo em vista que a revisão analisou as notas fiscais da empresa Ciclo Cairu Limitada, situada no estado de Rondônia. Se o período do levantamento fiscal realizado pelo recorrido é menor do que o realizado pela fiscal Edna Negrini, e se os documentos analisados por esta não são os mesmos, é certo que os valores apurados não seriam idênticos, como de fato ocorreu. Ademais, a Edna Negrini confirmou que não teve contato com as terceiras vias de notas fiscais, supostamente encontradas na empresa JT Gomes, já que não se encontravam no procedimento fiscal. Em seu depoimento, a Edna Negrini assim disse: não, essas notas não, eu não tive acesso a estas notas. Eu tive acesso aos livros fiscais da empresa e tive acesso aos documentos que baseavam os registros fiscais, registro audiovisual gravado em CD-ROM, folha 605. Fecha aspas. Aliás, o termo de apreensão número 004/1 da Delegacia Especializada da Polícia Fazendária não deixa dúvida que as terceiras vias de notas fiscais
não fizeram parte do material apreendido. Folha 406. A testemunha Paula Heron Souza Carvalho, referida lá atrás pelo recorrente, embora mencione que na operação realizada na empresa JH foram encontradas a terceira via de notas fiscais, não afirma que tenha visto tais terceiras vias e confirma que todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia fazendária. E aí eu transcrevo aqui mais uma vez o seu depoimento, ele dizendo: existiam documentos que não deveriam estar naquele estabelecimento, como as aludidas terceiras vias de notas fiscais, que tinham como destinatária outra empresa, que não aquela onde se encontrava, que foram apreendidos em várias caixas tais documentos, bem como mercadorias, que não tinham provavelmente notas fiscais, que tudo que foi encontrado foi devidamente apreendido e encaminhado à delegacia fazendária, além da superintendência da fazenda, fecha aspas. Desse modo, vê-se que o depoimento do fiscal Paulo Heron confirma que o material apreendido na empresa foi encaminhado à delegacia fazendária. Logo, a certidão emitida pelo escrivão da polícia Luiz Pereira dos Santos, folha 78 e 79, não deve ser considerada prova da existência da terceira via de notas fiscais, porque contraria o termo de apreensão emitido pela delegada Luzia de Fátima Machado, constante das folhas 406. Nessa senda, não há falar em omissão por parte do apelado, que tenha causado lesão ao erário, ou que viole os seus deveres funcionais, porque não existe comprovação cabal de que agiu com má fé ao proceder ao levantamento fiscal da empresa JT Gomes. Diante disso, não tendo sido produzidas outras provas concretas da prática do ato omissivo praticado por má fé do recorrido, incabível a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, apontado na inicial e na peça recursal. Aí eu trago aqui, a lume, alguns arestos do Superior Tribunal de Justiça nessa linha de raciocínio. E digo que cumpre anotar que as irregularidades apontadas pela fiscal Edna Negrini no relatório com folhas 41/47, deixar de agregar a margem de lucro ao valor das notas fiscais de entrada para recompor o preço de venda, não observou a existência de notas fiscais de outras empresas, bem assim o registro de notas fiscais em duplicidade, diante das provas produzidas nos autos que demonstraram a inexistência de má-fé ou de desonestidade do apelado, configuram falhas insuficientes para taxá-lo como ato de improbidade. Por isso, eminentes pares, eu estou caminhando o voto no sentido de negar provimento ao apelo para manter a sentença objulgada neste recurso. É como voto. Voto a desembargadora Maria Aparecida. Desembargador Sebastião. A unanimidade proveu o apelo nos termos do voto do relator. Desproveu, perdão. Não proveu. O 30 aí? Essa é a balinha da azul. É gelatina. É gelatinazinha. É uma gelatinazinha, né? Eu adoro. Caramba, são meu. Não, tem ainda da desembargadora. Agora, a desembargadora e o desembargador Sebastião, nós temos uma lista aqui de embargos. Eu vou anunciar o grupo de embargos de declaração, o 9 da pauta complementar, que é da minha relatoria, o número 10 também da pauta complementar, que é da minha relatoria, o número o número 1 da pauta também complementar de número 3, que é da minha relatoria. Com exceção desse número 1 da pauta complementar 3, ou seja, o pautado de número 9 e 10, eu estou improvendo os embargos de declaração. Em um ele argumenta a omissão, não existe, e no caso ele também, no outro, eu estou desprovendo o recurso, porque ele, embora tenha manejado o presente desembargo de declaração, ele não apontou onde que estaria a omissão.
Estou improvendo, então, portanto, o número 9 e o número 10 da pauta complementar, que faz parte do grupo do desembargo e declaração. Todos de acordo? Improveu a unanimidade o desembargo da declaração. Quanto ao de número 1 da pauta complementar 3, se trata também de embargo de declaração, e o acordo é de um recurso de agravo de instrumento. Ele argumenta erro de fato, e isso nem, como nós sabemos, não precisaria nem valer dos embargos, mas de qualquer forma eu estou conhecendo e estou provendo, mas parcialmente, mas sem alterar o deciso. Tá? Erro material. Todos de acordo? Então, vou repetir ao pessoal de apoio, é o número 1 da pauta complementar 3. Não tem a pauta complementar 3? Embargo de declaração, embargante é Ana Paula Pereira Seba e outros, e o embargado é o Estado de Mato Grosso. Eu estou dando parcial provimento aos embargos. Então, a unanimidade proveu em parte os embargos, sem alterar o acordo objeto de embargabilidade nos termos do voto do relator. Desembargadora Maria Aparecida. O 36 da pauta é de vossa relatoria, o embargo de declaração. O Mar Capital, embargante é Gonçalves e Tortola Limitada. Embargado é a Fazenda Pública. A senhora está com a palavra. É o 36 da parte geral. Eu estou dando provimento apenas para sanar uma omissão, mas sem alterar o resultado anterior. Então, a unanimidade proveu em parte os embargos sem alterar o acórdão, objeto de embargabilidade, nos termos do voto da relatora. Agora vamos ao grupo dos agravos regimentais. Está em mesa, eu vou anunciar, todos eles têm a mesma solução. Aliás, é o número 1 da pauta complementar? É meu. Vamos ver se são todos da minha relatoria. Todos, Não, tem um da senhora, o número 8. Eu vou anunciar primeiro da senhora, que fica mais fácil. Vamos lá. Está em mesa para julgamento o número 8 da pauta complementar. É um agravo regimental da comarca de Alta Floresta, tendo como agravante o município de Alta Floresta e agravado JMPE e MEPS, representado por sua mãe, Érica Pereira Ertel. Adiado a pedido da relatora, o número 8 da pauta complementar, que é um agravo regimental da comarca de Alta Floresta. Eminentes pares, eu tenho uma lista aqui de agravo regimental. Eu apenas... É decorrente. Então, eu tenho aqui o número 1 da pauta, que é uma agravo regimental, agravante Estado de Mato Grosso e Cleusa Solange Gomes Mota. Este aqui eu estou não conhecendo dele, porque ele... A situação é a seguinte: é um recurso de agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra o acordo proferido nos autos da ação da apelação civil com o exame necessário, que a unanimidade desproveu o recurso voluntário e retificou em parte o ato sentencial ao exame. O agravante sustenta a necessidade de liquidação de sentença para apuração do índice de eventual déficit salarial. Argumenta que é o índice de 11,98, que é o EORV. Não se aplica indistintamente a todos os entes federados. Por essa razão, postula provimentos. Agravo regimental contra acordo. E eu estou justamente entendendo que não cabe ao presidente recurso para atacar acórdão da Câmara. Então, eu estou não conhecendo. Então, o número 1 da pauta
complementar, a unanimidade não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator. O número 2 da pauta complementar, agora eu vou fazer por... que é, aliás, o 2 também, em razão da intempestividade, eu não estou conhecendo. Então, o 2 da pauta complementar, a unanimidade não conheceu do recurso nos termos do voto do relator. O 3 da pauta, também não conhecendo do recurso, pela mesma razão do primeiro. Então, a unanimidade não conheceu do recurso nos termos do voto do relator, o 3. O 4 da pauta, o 5 da pauta, dá o RV, o 5 da pauta, o 4 e o 5 da pauta, eu não estou, quer dizer, estou desprovendo o recurso. De acordo? Então, a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. É o 4 da pauta e o número 5 da pauta. O 6 da pauta, que é um agravo regimental de Cíntia Barreto Borges, Estado de Mato Grosso, está atacando o indeferimento do efeito ativo do agravo do instrumento. Eu estou não conhecendo o recurso. Todos de acordo? O 6 da pauta, a unanimidade não conheceu do recurso nos termos do voto do relator. O 7 da pauta. O 7 da pauta e o 8 da pauta. Esse aqui deve ser o 8, seria o 8, né? O 7. Perdão, o número 7 da pauta complementar. E o número 2, número 1 da pauta complementar 2. O número 1 da pauta complementar 2. Ambos eu estou improvendo o recurso. Então, para ambos anunciados, a proclamação é a mesma. A unanimidade improveu o recurso nos termos do voto do relator. Vamos suspender por 5 minutos para aguardar colegas chegar ao plenário, que tem processo para ser julgado. O desembargador Sebastião faz parte do quórum? Não. Quem que é? É, desembargadora, não vai ter que ser, porque o senhor não vai poder. É ele, sim. Uhum. O senhor aguarda só um minutinho, rapidinho. 5 minutos é suspensa a sessão.
reabrindo os trabalhos, em continuação do julgamento desta tarde, em mesa o processo pautado de número 5, um agravo do instrumento 16.391, com marca Juara, agravante Estado de Mato Grosso e gravado no Ministério Público. O inconformismo é contra uma liminar que determinado o Estado efetue o conserto das pontes de madeira sobre o Rio do Sangue e o Ribeirão Palmiter, no prazo de 48 horas, bem como a sinalização da instalação do posto de pesagem e fiscalização da rodovia MT 220 e 325. Esse é o objeto, é uma ação civil pública, inquérito civil. Aqui não está constando parecer. Parecer? Doutora Edmilson. Qual é o parecer? Eu fechei o computador aqui, achei que ia ficar. Cadê o processo? O processo, por gentileza. A relatora pode nos auxiliar, né, no relatório. Com a palavra, a eminente colega desembargadora Maria Erotides. É o 5 da pauta. O parecer suscita uma preliminar de inadmissibilidade pelo descumprimento, e eu cheguei, inclusive, a acolher esse parecer. É o seguinte, eminentes pares, egreja turma, senhor presidente, eu peço desculpas pela demora para descer. Eu cheguei e tinha bastante coisa lá na corregedoria, eu peço desculpas. Eu e o desembargador Sebastião conhecemos muito bem a rotina daquilo ali. Obrigada. Mas o agravo 16.391, da comarca de Juara, ele foi interposto por causa da antecipação de tutela que foi concedida na ação civil pública, que o Ministério Público ajuizou, visando a promoção da recuperação de pontes de madeira sobre esse Rio do Sangue e o Ribeirão Palmiter, e pediu ainda a fixação de placas de sinalização nas proximidades das referidas pontes e a instalação do posto de pesagem e fiscalização na rodovia MT 220. Exatamente. E, inclusive, fixando uma multa de 10 mil reais. O agravante, o Estado de Mato Grosso, ele suscita, em primeiro lugar, que a decisão foi proferida sem oitiva do Estado, depois que é impossível se conceder, no caso, abro aspas, liminar que esgote o mérito da ação, né? Há um equívoco que aqui não é liminar, é uma antecipação de tutela. Também disse que houve inobservância do princípio da separação de poderes e da reserva do possível, e disse que é impossível dar cumprimento no prazo assinalado, sob pena de improbidade administrativa, porque ele necessitaria de licitação para a contratação de empresas. Tá. A doutora Wandimara deu efeito suspensivo a essa decisão assim que ela recebeu esse processo. Ela estava na primeira convocação dela aqui e ela deu efeito suspensivo. Depois, aí, os autos foram redistribuídos para mim. O agravado suscitou preliminar de violação da prerrogativa processual do Ministério Público, por causa da intimação, segundo ele, que não teria sido pessoal, e pediu o desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do doutor Edmilson, suscitou a preliminar de inadmissibilidade do recurso. No mérito, ele requereu provimento parcial para que seja sustada a determinação da instalação do posto de pesagem e fiscalização, com a manutenção das demais determinações. Eu proferi uma decisão monocrática em dezembro de 2013, dia 16 de dezembro de 2013, não conhecendo do agravo por causa do descumprimento do 526. O agravante interpôs um agravo regimental e quando ele, então, comprovou que ele havia cumprido, só não estava juntado e tal. Então, eu estou trazendo agora o feito a julgamento, né?
eu estou fazendo uma análise, o seguinte, realmente, o que acontecia ali, a situação que foi verificada, é um absurdo a recuperação dessa ponte. Os acidentes que aconteceram, e cada vez mais eles noticiam o agravamento das estruturas das pontes. Então, inclusive com precariedade de travessia. Diz que alguns passageiros de ônibus são obrigados, o ônibus é obrigado a chegar até na ponte, parar, o pessoal desce, aí vai subir depois, né? Ônibus, sim, isso contando ônibus escolar e tudo. E pelo tempo, sinceramente, que foi determinado disso, eu acho que é hora, sim, da gente restabelecer a antecipação da tutela na forma como foi deferida, mas acolhendo também o parecer do Ministério Público, porque o posto de fiscalização e pesagem, isso não é imprescindível como isso é questão do mérito, mas a questão para que verdadeiramente o Estado inicie e providencie a recuperação, eu acho que tem que ser dada sim, e eu estou, então, restabelecendo essa antecipação na forma como foi proferida, excluindo, decotando apenas a questão desse posto de pesagem. O início. Isso, início. Inclusive, não é possível que eles não tenham feito até então, durante esse tempo todo, mais de 2 anos. Eu estou afastando todas aquelas questões de que isso ofende a reserva do possível, de que isso ofende o princípio de separação de poderes, como a gente sempre decide, nós aqueles mesmos argumentos, inclusive estou trazendo decisões aqui da terceira Câmara, e com relação ao princípio da separação de poderes, eu estou trazendo um acórdão do ministro Joaquim Barbosa, onde ele fala, se referindo ao Supremo. Esta Corte já afirmou entendimento no sentido de que não ofende o princípio da separação de poderes a determinação pelo Poder Judiciário em situações excepcionais de realização de políticas públicas indispensáveis para a garantia de direitos relevantes, de relevantes direitos constitucionais. Isso são o julgamento dele. Então, eu estou dando parcial provimento ao agravo para suspender apenas a determinação de instalação do posto de pesagem e fiscalização na rodovia MT-220 até o julgamento de mérito da ação e, no mais, mantendo a decisão recorrida como foi proferida. Muito bem. Alguma divergência? Não havendo divergência, proclamo o resultado por votação unânime. Proveu, em parte, o recurso nos termos do voto da relatora. O 8, em mesa, desembargadora Maria Eutides. É um agravo de instrumento, 48.558/2014, com marca Paranaíta. Agravante, Valdete Aparecida Bonato Domingues. O agravado é o Estado de Mato Grosso. É uma ação declaratória no juízo de base, em curso, nulidade de ato administrativo acumulado com obrigação de fazer, consistente na reintegração do servidor com pedido de antecipação de tutela contratada temporariamente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Expedido pelo presidente do Tribunal de Justiça, requer a nulidade do ato que rescindiu o contrato temporário. Agravo da decisão que indeferiu a antecipação de tutela antecipada. Requer o parecer opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão combatida. Ratificado o parecer. Essa matéria foi objeto de repercussão. O ministro Gilmar, e a conclusão é de que ele tem apenas o direito social, sócio-verbal trabalhista, mas não de permanecer no cargo. Que é dada aqui no pleno, isso aí tudo tem que... Inclusive, senhor presidente, aqui no caso, inclusive, era só a antecipação da tutela, que ela foi indeferida pelo juiz, pela cautela. E eu não tenho dúvida nenhuma em desprover o agravo, mantendo a decisão. Todos de acordo? A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora, ainda a desembargadora Maria Eutides. O 9 da pauta é um agravo de instrumento 82.586/2014, com marca Várzea Grande. Agravante Isabela Cristina Penedo de Freitas e Guimarães e outros. E o Ministério Público é o agravado. Ele recorda a decisão que excluiu a senhora Maria Vanusa da Silva da decisão que determinou a indisponibilidade de bens do agravado.
O parecer é pelo desprovimento do recurso. Mantido. Mantido o parecer, com a palavra eminente relator. É uma causa de ação civil pública por improbidade administrativa. A senhora foi secretária de saúde, primeira-dama de Várzea Grande, né, e ela teve os bens tornados indisponíveis em razão do recebimento da ação civil pública. E houve um embargo de declaração, e nos embargos o juiz excluiu apenas essa senhora Maria Vanusa, mas manteve a indisponibilidade dos bens da senhora Isabela Cristina, do Vitor de Freitas Guimarães e Círio Freitas Guimarães. E aí é contra essa decisão, ela diz, não há elementos, segundo os agravantes, que justifiquem a adoção da indisponibilidade, porque eles dizem que eles não há prova de que eles venham dilapidando o patrimônio e que isso aí demonstra claramente a ausência do perigo in mori, etc. Depois ele diz mais que não basta a demonstração de risco abstrato e que é preciso que esteja a situação comprovada juridicamente, etc., etc. Tudo isso, os agravantes vêm sustentando em descompasso com a jurisprudência dos tribunais superiores, que entendem que a indisponibilidade ela é uma decorrência da decretação, independentemente de demonstração. E nós já tivemos inúmeras decisões aqui no tribunal, inclusive reformadas. Antes da composição atual da terceira Câmara e da quarta, houve concessão de indisponibilidade de bens para que se respeitasse o perigo in mori, etc., esperando que as pessoas, né, de alguma forma, estivessem dilapidando o patrimônio. Mas esse não tem sido o entendimento. Eu estou trazendo aqui diversos entendimentos dos tribunais superiores e nossos, e estou negando o provimento ao agravo. Aliás, isso aí eu ia comentar. Hoje houve uma mudança de posição da própria Corte Excepcional. Anteriormente entendia que teria que haver o indício de que a pessoa estaria dilapidando. Hoje não. Basta que esteja respondendo, houve dano. Exato. Ele pode sim haver a disponibilidade de bens. Né? A unanimidade? O parecer é pelo desprovimento, que foi ratificado, como tinha dito anteriormente. Então, por votação unânime, desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. O 30 na pauta, desembargadora Maria Ortiz. É um recurso de apelação 86.808/2014, comarca de São Félix do Araguaia. Apelante é Mário César Barbosa, e Ministério Público. É uma ação de improbidade administrativa, inquérito, contas públicas, exercício financeiro de 2005, irregularidade apresentada, omissão da conclusão da obra de pavimentação asfáltica com material armazenado inadequadamente. Sentença procedente em parte, pedido inicial formulado pelo Ministério Público para condenar o requerido Mário César Barbosa nos termos do artigo 10, inciso 10, da Lei Federal 8.429/92, bem como submeter outras sanções. O parecer da Procuradoria é pelo desprovimento do recurso da apelação interposta. Fica mantido. Mantido o parecer. Com a palavra, eminente colega. Egrégia Câmara, é uma apelação que foi interposta pelo senhor Mário César Barbosa. Ele teria sido prefeito de Alto da Boa Vista, que pertence à comarca de São Félix do Araguaia. E a ação de improbidade foi julgada procedente e ele foi condenado, primeiro, a ressarcir os cofres públicos na quantia de R$150 mil. Depois, ele teve a suspensão dos direitos políticos por 5 anos e a proibição de contratar com o poder público também em 5 anos. As 3 penalidades: ressarcimento, suspensão e proibição de contratar. Ele se insurge contra a condenação, dizendo que ele não foi intimado a respeito da decisão que recebeu a inicial da ação de improbidade e que decretou a sua revelia. Ele queria ser intimado. Tal. Isso é uma preliminar que eu estou analisando separadamente e estou rejeitando, porque ele foi notificado pessoalmente. Todos de acordo, a rejeição da preliminar de ausência de intimação. Pois não. Tá.
Depois ele também suscita uma preliminar cerceamento do direito de defesa. Ele foi revel, não compareceu porque não quis, né? Foi notificado, também estou rejeitando a segunda preliminar. Há uma prejudicial já de mérito, cerceamento, que ensejaria nulidade também no processo. Cerceamento de defesa, a doutor relator está rejeitando. Com o desembargador Sebastião. Prossiga. No mérito, ele fala que essas obras de pavimentação não puderam ser concluídas no tempo estimado em virtude da antecipação do período de chuvas. Segundo ele, a antecipação teria prejudicado a conclusão da obra. O problema é que a conservação do material que foi adquirido, né, é que foi absolutamente negligente e fez com que o material se perdesse. Ele questiona, ele diz que não se trata de lama asfáltica, mas sim de emulsão asfáltica, que teria sido adquirida da Petrobras, e aí ele faz algumas divagações. Diz que não agiu nem com dolo, nem com culpa na conservação do material e que não há qualquer evidência de prejuízo. Prejuízo não há? Segundo ele, não. Então, não temos que, então, no que está acontecendo no país, não tem prejuízo nenhum. Eu estou mantendo a sentença do jeitinho que foi proferida. Sim, desembargador. É o seguinte, é o valor que, segundo ele... Foi o custo do o material, custo, né? do material que foi adquirido da Petrobras. Perdeu, sim, senhor, por falta de conservação. Totalidade. Bom, O juiz, inclusive, disse... Eu vou ler um pedacinho da sentença para o senhor ver... É um relatório do Tribunal de Contas que fala sobre isso. Restou comprovado, e são palavras da sentença, restou comprovado pelos documentos coligidos aos autos que o réu foi negligente no trato com a coisa pública, deixando de utilizar a lama asfáltica adquirida da Petrobras Distribuidora no valor de R$ 26.563 para a conclusão dos serviços de infraestrutura e pavimentação asfáltica de 8.500 metros em vias urbanas de Alto da Boa Vista. A nítida negligência do então prefeito municipal permitiu, com sua desídia, que o material adquirido com dinheiro público ficasse ao relento. Tá. O dano ao erário também é inconteste. A conduta omissiva do réu fez com que toda a obra ficasse prejudicada, lesionando o patrimônio público em R$ 150 mil, segundo o ressarcimento de rigor. Isso vai... Mas acontece, doutor, que o dolo é ainda que genérico, dolo e culpa. E aí a culpa... Sim, mas é artigo 10, né? É que o dolo... Desembargador, o dolo da conduta ímproba, ele não é o dolo específico do direito penal, é o dolo genérico, certo? E ele também é punível a título de culpa, tá? A conduta... Uhum. Em relação ao mérito, considerando que foram apenas 26.523 mil... É que a obra toda foi perdida. Mas... É por metro, né? Não vou pegar de vez. A obra toda foi... 150 mil reais. E o valor do Tribunal de Contas? Se eu vir aí, doutor, o senhor está com o processo? Peça o processo da moça de Porque se não tiver materializado nos autos esse valor de 150 mil, seria o caso do prefeito estar... Lógico que houve. Sofreu. Houve o dolo, Mas- sim.
Mas É o dolo genérico. Mas acontece o seguinte aqui, mas só que 26 mil tudo bem, mas precisa saber se há comprovação desse dano material nessa. Que tem que ser. Ela fez o recorte em cópia da sentença. A sentença ela faz referência ao relatório do tribunal. Que o que me chama a atenção é o arredondamento, 150 mil. Assim. Olha, se for hoje é mais. Que desembargador está na página 323 e faz parte do relatório do Tribunal de Contas. E ele fala: não execução do contrato número 2 de 2004 entre a Prefeitura Municipal e a firma ASECOM, Assessoria Construção e Comércio Limitada, Dirceu Danilo Muchel, no valor de R$ 150 mil, tendo como objeto serviços de infraestrutura e pavimentação asfáltica de ruas e logradouros públicos e aplicação de lama asfáltica adquirida da Petrobras Distribuidora no valor de R$ 25.653, estando todo o material perdendo-se ao relento, parte ao lado do ginásio do esportes, sendo desviado pela população para calçamento e outros interesses escusos, confirmando a denúncia no processo número 25.556 de 2005, em que o senhor João Galdimar Abreu Luz, na qual alega que esta obra já foi paga e não executada. Na verdade, assim, foi pago e não foi executado, mas esse é o valor que foi pago. Ele pagou, então. Eu confesso, eu estou de acordo com Vossa Excelência. Aí não E tem tem como, mais. né? Mas tem uma obra do ginásio poliesportivo, tem mais outras obras. Escuta essa notícia aqui. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que a presidente Dilma Rousseff sancionará um projeto de lei que autoriza estados e municípios a sacar até 70% dos recursos depositados em juiz em processo envolvido entes públicos. Mas aí Constitucional é independente. De acordo com o ministro, os trechos serão vetados tratando de detalhes. Eu acho que não vai sancionar, o governador, então, o projeto 10% será destinado a fundo de reserva. Os poderes não são independentes? Mas são, mas aí que está o perigo do que nós estamos passando hoje. A unanimidade rejeitou as preliminares e no mérito desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Por fim, desembargadora Erutides, é o agravo, eu acho que está em mesa, deve ser agravo regimental até. Agravo regimental. 60.394/2015. Agravante a translocomotiva, transporte rodoviário e distribuição de carga limitada e o Estado de Mato Grosso. Com a palavra. Esse foi um reexame necessário de uma sentença concessiva de segurança para a liberação de mercadoria. Quando veio para reexame, a gente constatou que, na verdade, a mercadoria foi liberada sem nota fiscal.
e aí que se tratava de infração permanente. Sim. Então, o que eu fiz? Eu retifiquei a sentença. Embora a gente não tivesse mais como recuperar a mercadoria que foi, né, liberada, eu retifiquei a sentença. E é contra essa sentença de retificação em reexame necessário da sentença concessiva de segurança. Eu fiz monocrático. Então, ele está se insurgindo dizendo que ele tinha direito de ter liberado a mercadoria, etc. Eu trouxe o agravo em mesa porque eu penso que esse é o entendimento da nossa turma, da nossa Câmara, de que quando se trata... Eu até disse aqui, ó... monocráticas. O veículo e a carga foram apreendidos em razão da ausência de nota fiscal vinculada conforme termo de apreensão e depósito de página 27 a 30. Então, eu estou negando o provimento ao regimental. De acordo. A unanimidade, desproveu o recurso nos termos de voto do relator. Não havendo mais nenhum processo a ser levado a julgamento nesta tarde, eu agradeço o empenho de todos e desejo uma feliz tarde.